Bom dia para você que me ouve. Aqui quem está falando é o Pastor Hélio, mais uma vez meditando com você na presença do nosso Deus, a santa, bendita e maravilhosa palavra ao seu coração neste dia que se inicia. Eu quero meditar com você no livro de 2 Reis, capítulo 5 e versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 5 e versículo 1 em diante, tendo por título Eliseu e Naamã, o leproso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. A lepra, na palavra de Deus, é pecado, significa pecado. E entendendo o texto, este homem valoroso, homem de guerra, general do exército da Síria, homem conceituado diante do seu senhor, diante do rei, agora se encontra em uma situação precária. Ele tinha todo o valor, porém era leproso. Por detrás da armadura de um grande homem existia a lepra. Existia um mal o qual, se não fora Deus, ele jamais seria liberto. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele vê aonde os olhos humanos não alcançam. E todo aquele que clama, pede e vai até ele, jamais volta de mão vazia. E durante todas essas guerras batalhadas por Naamã, ele leva de Israel uma jovem. E essa jovem, ela é criada, ela vive junto com a mulher de Naamã. E aí ela vê a situação de Naamã. E ela fala: quem dera se meu Senhor morasse ou vivesse em Israel. Porque lá tem profeta, lá tem homem de Deus. E a esposa de Naamã ouve o que essa menina fala e fala com Naamã. E a palavra de Deus fala que Naamã pede carta ao rei para ir até Israel. E chegando lá, ele se encontra com o profeta. E o profeta dá ordem para ele mergulhar no rio. Eu quero trazer para o tempo que nós estamos vivendo hoje homens e mulheres de Deus que me escuta, que me ouve. É tempo de colocarmos em prática a autoridade que Deus tem nos dado. Pessoas estão precisando de cura. E às vezes essa cura não é só exterior, é cura interior também. Pessoas que têm doença na alma, pessoas que têm as suas almas em profunda escuridão, pessoas que têm essas almas abatidas, humilhadas, pessoas que sofrem porque tem um tipo de lepra. E nós sabemos que essas pessoas sofrem, essas pessoas, ela vive em isolamento, e esse isolamento acaba atraindo para essa pessoa algo de mal, algo que acaba atraindo essa pessoa para a sua própria destruição. É por isso que nós vemos pessoas se suicidando, pessoas dando cabo de suas vidas, porque precisa de uma palavra, precisa de um profeta, de uma mulher, de um homem de Deus. E eu sei que no Brasil existem homens e mulheres de Deus, porque Deus, ele não usa só uma pessoa, duas pessoas.
Ele usa aquele que se coloca na brecha. E se você se colocar na brecha, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, vai usar você para tirar muitas pessoas da depressão, pessoa do caos, pessoa que vive em tormenta, pessoas que vivem aprisionado, pessoas que vivem em sofrimento, pessoas que precisam do seu ombro, da sua palavra, das suas mãos. Criticar é fácil, apontar é fácil, agora estender as mãos e dizer que quer ajudar, que quer ser um ombro amigo, são poucos. E quando aquele grande homem de Deus, porém leproso, escuta que tem um homem em Israel que pode clamar a Deus e a lepra dele ser curada, ele vai. Ele vai. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam de Deus. Todo mundo precisa de Deus. Agora, a dificuldade está no reconhecimento. Porque Satanás implantou um orgulho no coração das pessoas. E essas pessoas, com esse orgulho satânico, elas acham, pensam que não precisa de Deus. Mas os profetas que clamam, os profetas que estão de prontidão, que estão prontos para revelar, falar da palavra de Deus, do profundo amor de Deus para essas pessoas que necessitam, elas têm que estar preparadas. Elas têm que estar na linha de frente, guardado na brecha entre Deus e o povo. Não é fácil se colocar entre Deus e o povo. Por isso que tem muitos profetas se calando. Por isso que tem muitos profetas que já se silenciaram. Sabe por quê? Porque não querem mais se colocar na brecha. Se coloque na brecha. Ei, mulher de Deus, Deus te chama. Ei, homem de Deus, te levanta. Deus te chama. Se coloca na brecha. O profeta Eliseu estava na brecha. Naamã procurou o profeta clamou, pediu orientação a Deus. E Deus mandou ele mergulhar no Rio Jordão. E ele fez. Foi curado. Deus chama você para curar as nações, para curar não só de infectados por um vírus, mas da alma também. Tem pessoas infectadas em suas almas, sofrendo, gemendo, calado. E o profeta se calou. A Bíblia fala que quando se cala o profeta, o pecado grita. E o pecado gritando, as pessoas têm tendência a morrer. Mas Deus te chama nesta noite, neste dia, nesta semana, neste mês, para que você possa ser um profeta de Deus se colocando na brecha. Eu quero orar pela sua vida. Orar para que Deus ilumine a sua vida. Você é um atalaia de Cristo. Você é um arauto para que possa proclamar a vinda do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore juntamente comigo. Querido Deus, Pai sublime e eterno, ó Deus, esta vida, essas pessoas que oram juntamente comigo, pessoas que estão, ó Deus, em desgosto com as suas almas, em desgosto com o seu trabalho, com a sua condição de vida material e espiritual, e vê se aproximar o silêncio da sua alma. O caos se aproxima da vida dessa pessoa. A tormenta observa de longe o que vai acontecer com esta alma, Senhor. Ó Deus, essa pessoa, Senhor, que chora, que geme, que clama, mas não vê resposta. Não vê, ó Deus, o manifestar do Espírito Santo sobre a vida dela. Essa pessoa se desacredita, meu Deus. Essa pessoa acaba se afastando. A fé acaba esfriando dessa pessoa. E ela só pensa no suicídio. Só pensa, ó Deus, em parar de te servir. Só pensa, ó Deus, no pior. Ó Deus, esse desespero que cerca a alma dessa pessoa. Ó Deus, essa tormenta, Senhor, que vive falando na mente dessa pessoa que não vai dar certo, que ela não nasceu para ser vitorioso. Meu Deus, eu repreendo esta voz, eu repreendo esse espírito maligno,
Ó Deus, eu repreendo o espírito de frieza, o espírito, ó Pai, do desânimo, o espírito do medo, da angústia, da dor. Ó Deus, eu clamo a Ti como profeta, Senhor, a qual Tu me levantara na terra para falar. Ó Deus, eu tomo posse, Senhor, da vitória, Senhor, e profetizo na vida dessa pessoa que me ouve, que está juntamente comigo em oração. Eu clamo agora, Deus. Talvez, ó Pai amado e querido, dizendo tenha batido a porta. Talvez, ó Deus amado e querido, em nome de Jesus, ó Pai, ela já marcou até o dia que não vai mais na igreja, marcou até o dia que vai parar, mas eu tenho certeza que as Tuas mãos estão estendidas sobre a vida, a família dela. Ela vai continuar em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te livre. E deixe o seu joinha, visite o nosso canal tem oração, palavra do dia. Deus em Cristo te abençoe, deixe o seu joinha lá, ajude a vida do pastor, oração, viu? Ore pelo seu pastor, ore pelo pastor Hélio, em nome de Jesus. Que Cristo te abençoe grande